Francisco Cândido Xavier. Parnaso de Além-Túmulo. Ditado por espíritos diversos. À guisa de prefácio. A teoria, tanto quanto a prática espírita, apresenta, aos leigos e inscientes, aspectos e modismos inéditos, imprevistos, bizarros, surpreendentes. Nos domínios da mediunidade, então, o reservatório de surpresas parece inesgotável e desconcerta, e surpreende até os observadores mais argutos e avisados. Se fossemos minudenciar, escarificar o assunto até as mais profundas raízes, poderíamos concluir que o comércio de encarnados e desencarnados, velho quanto o mundo, se indicia mais ou menos latente ou ostensivo, em todos os atos e feitos da humanidade. Inspirações, ideias súbitas ou pervicazes, sonhos, premonições e atos havidos por espontâneos e propriamente naturais, radicam muito e mais na influenciação dos espíritos que nos cercam por força e derivativo da mesma lei de afinidade incoercível no plano físico, quanto no psíquico do que a muitos poderia parecer. E assim como se não desloca nem se precipita, isoladamente, um átomo no concerto sideral dos mundos infinitos, assim também não há pensamento, ideia, sentimento, isolados no conceito consciencial dos seres inteligentes, que atualizam e vivificam o pensamento divino, em ascese indefinida semper ascendens. É o que fazia dizer a Luísa Michel: um ser que morre, uma folha que cai, um mundo que desaparece, não são, nas harmonias eternas, mais que um silêncio necessário a um ritmo que não conhecemos ainda. Mas não há daí concluir que a criatura humana se reduza à condição de autômato, sem vontade e sem arbítrio, porque nada à revelia da lei se verifica, e no jogo dessa atuação constante, o ascendente dos desencarnados não vai além das lindes assinadas pela providência, não ultrapassa, jamais, a capacidade receptiva do percipiente, seja para o bem, seja para o mal. Não é, contudo, desse mediunismo sutil, intrínseco, consubstancial à natureza humana, que importa tratar aqui. Nem remontaríamos aos filões da história para considerar-lhe a identidade aos tempos da Índia, do Egito, da Grécia, das Gálias e de Roma, em trânsito para a Idade Média, na qual os médios eram imolados ao mais estúpido dos fanatismos religioso. Hoje fogueira e potro foram substituídos pela difamação, pelo ridículo alvar, pago em boa espécie monetária, ou ainda pelo cerco caviloso e interditório de quaisquer vantagens sociais. A luta tornou-se incruenta, mas, nem por isso, menos áspera e porfiosa. Assoalha-se que a mediunidade é fonte de mercantilismo. Entretanto, nenhum grande médium, que o saibamos, chegou a acumular fortuna e rendimentos. Muitos, ao invés, quais Home, Slade, Eusápia e Desperance, morreram paupérrimos, e o que mais é, tendo a panejar-lhes a memória o labéu de charlatães. Mas houvesse de fato esse mercantilismo e nunca se justificaria, senão por abusivo e espúrio, de vez que a doutrina o não autoriza, sequer por hipótese. Porque, na verdade, assim se escreve a história e o maior dos médios, o médium de Deus, só escapou ao estigma da posteridade pela porta escusa do Concílio de Nicéia, numa divinização acomodatícia e rendosa ao formigamento parasitário e onímodo dos constantinos, que, ainda hoje, lhe exploram os feitos e o nome augusto, com bulas políticas de vulpina retórica, factícios pruridos de grosseira mistificação, em bonsolatrias de cimento armado. Entretanto, como a confirmar a tradição, os santos apóstolos foram, em sua maioria, humildes pescadores, e não só a tradição como a sentença de que os últimos seriam os primeiros não vem hoje os vexilários da verdade trazê-la aos magnatas da terra, aos príncipes dos sacerdotes, escribas e fariseus odiernos, disputantes a compita da magnífica carapuça, e eles talhada e ajustada, de 20 séculos, no capítulo 23º de Mateus. Ao contrário, esses esculcas do além parece preferirem os operários modestos, modestos e rústicos, rústicos e bons, como tão sutilmente os define o essa em magistral mensagem, tipos originais, mãos calosas que se entregam aos rudes trabalhos braçais, a fazerem a literatura do além-túmulo, homens a que Tartufo chama bruxos e Esculápio qualifica de basbaques, mistificadores, ou simples casos patológicos a estudar, é verdade tudo isso, mas, convenhamos, também o é para a maior glória de Deus. Não ignoramos que homens de alta cultura e renome científico têm versado o assunto, investigado, perquirido e proclamado a verdade, acima e além das conveniências e preconceitos políticos, científicos, religiosos. Nomeá-los aqui seria fastidioso quanto inútil. O vulgo que não lê, ou que lê pela cartilha do senhor vigário nos conselhos privados da família beata,
não deitaria os seráficos olhares a estas páginas e seguiria, clamoroso ou contente, de qualquer forma inconsciente, infinitus stultorum numerus a derrota do seu calvário, no melhor dos mundos, a Pangloss. O outro, o vulgo que lê e compreende, mas para o qual o Magister Dixit é a melhor fórmula de concessão e acomodação consigo mesmo, estômago e vísceras em função, sofra a quem sofrer, doa a quem doer-se, basofiando ciência em gestos largos de animalidade superior. Se estas linhas chegasse a ler, haveria de esboçar aquele sorriso fino e bom que Bonnemere não sabia definir se seria de Voltaire, ou do mais refinado dos idiotas. Adiante, pois, na tarefa nada espartana de apresentar esta prova opima das esmolas de luz que nos chegam em revoada de graças, a encher-nos o coração de alvissareiras esperanças. Quem quiser certezas maiores, explanações técnicas e eruditas do fenômeno em apreço, que as procure no livro do País da Luz, obra similar, editada há uma vintena de anos, psicografada pelo médium português Fernando de Lacerda, e que fez, nas rodas profanas de Lisboa, o mais ruidoso sucesso. Nessa obra, o ilustre Dr. Sousa Couto, em magistral prefácio, esgotou o assunto ao encará-lo sob todos os prismas de uma severa crítica, para concluir pela transcendência do fenômeno, rebelde a todos os métodos de classificação científica, e sem embargo, realíssimo em sua especificidade. Pois, a nosso ver, maior é o mérito, por mais opulenta a polpa mediúnica, desta obra. É que lá, em Do País da Luz, avulta a prosa, com raras exceções, ao passo que aqui desborda o verso, mais original, mais difícil, mais precioso como índice de autenticidade autoral. Lá as mensagens características são exclusivas de escritores lusos, únicas que podem, a rigor, identificar pelo estilo os seus autores. As de Napoleão I, Teresa de Jesus, etc., são incontestavelmente belas no fundo e na forma, mas não características de tais entidades. Aqui, pelo contrário, não só concorrem poetas brasileiros e portugueses, como retinem cristalinas e contrastantes as mais variadas formas literárias, como a facilitarem de conjunto a identificação de cada um. Romantismo, condoreirismo, parnasianismo, simbolismo, aí se ostentam em louçanias de sons e de cores, para afirmar não mais subjetiva, mas objetivamente, a sobrevivência dos seus intérpretes. É ler Casimiro e reviver primaveras, é recitar Castro Alves e sentir espumas flutuantes, é declamar Junqueiro e lembrar a morte de Dom João, é frasear Augusto dos Anjos e evocar eu. Se não, vejamos, ó, que clarão dentro d'alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar, na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. É Casimiro. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer e da luz do Criador nascemos. Múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É Castro Alves. Pairava na amplidão estranho resplendor. A natureza inteira em lúcida poesia repousava, feliz, nas preces da harmonia. Era o festim do amor, no firmamento em luz, que celebrava a grandeza de uma alma que voltava ao redil de Jesus. É Junqueiro. Descansa, agora vibrião das ruínas. Esquece o verme, as carnes, os estrumes. Retempera-te em meio dos perfumes cantando a luz das amplidões divinas. É Augusto dos Anjos. E todos os mais, aí estão vivos, ardentes, inconfundíveis na modulação de suas liras encantadas e decantadas. E na prosa, exceto a Fernando de Lacerda, cujo estilo não temos elementos para identificar o mesmo traço de originalidade personalíssima se impõe. Duvidamos que o mais solerte plumitivo, o mais intelectual dos nossos literatos consiga imitar, sequer, ainda que premeditadamente, esta produção. E isto dizemos porque o médium Xavier, um quase adolescente, sem lastro, portanto, de grande cultura e treino poético, recebe a de Jacto, e mais quando de alguns autores não conhece uma estrofe. É extraordinário, será maravilhoso, mas é a verdade nua e crua, verdade que, qual a luz, não pode ficar debaixo do alqueire. Foi por assim pensarmos que conseguimos vencer a relutância do médium em sua natural modéstia para lançar ao público, em geral, e aos confrades, em particular, esta obra mediúnica, que, certo estamos, ficará como baliza fulgurante, na história a tracejar do espiritismo em nossa pátria. Mas perguntarão, quem é Francisco Cândido Xavier? Será um rapaz culto, um bacharel formado, um acadêmico, um rotulado desses que por aí vão felicitando a família, a pátria e a humanidade? Nada disso. O médium polígrafo Xavier é um rapaz de 21 anos, um quase adolescente, nascido ali assim em Pedro Leopoldo, pequeno rincão do estado de Minas.
Filho de pais pobres, não pôde ir além do curso primário dessa pedagogia incipiente e rotineira, que faz do mestre-escola, em tese, um galopim eleitoral, e não vai, também em tese, muito além das 4 operações e da leitura corrida, com borrifos de catecismo católico, de contrapeso. Órfão de mãe aos 5 anos, o pai infenso a literatices e, ao demais, pramido pelo ganha-pão. É bem de ver-se que não teve, que não podia ter o estímulo ambiente, nem uma problemática hereditariedade, nem 10 sireneus que o conduzissem por tortuosos e torturantes labirintos de acesso aos altanados passos do Olimpo para o idílico convívio de Calíope e Polímnia. Tudo isso é o próprio médium quem nolo diz, em linguagem eloquente, porque simples como a própria alma cedo esfolhada de sonhos e ilusões, para não pretender colimar renomes literários. Ao lhe formularmos um questionário que nos habilitasse a pôr de plano estes detalhes essenciais, de vez que, em obra deste quilate, o que se impõe não é a apresentação dos operários, mas da ferramenta por eles utilizada, tanto quanto do seu manuseio, e não querendo, por outro lado, endossar um fenômeno cuja ascendência sobejamente conhecemos para não refusar, mas cujo flagrante não presenciamos. Ele, o médium, veio candidamente ao nosso encontro com palavras minhas, nas quais estereotipa a sua figura moral, tanto quanto retrata as impressões psicofísicas que lhe causa o fenômeno. Nós mesmo vimos, certa vez, em São Paulo, o médium Mirabelli cobrir 18 laudas de papel ao maço, no exíguo tempo de 13 minutos marcados a relógio, enquanto conosco descreteava em idioma diverso da mensagem escrita. É um fato. Do seu mecanismo intrínseco e extrínseco, porém, nada nos disse o médium. Agora, diz-nos este que também as produções são recebidas de jacto. Não há ideação prévia, não há encadeamento de raciocínios, fixação de imagens. É tudo inesperado, explosivo, torrencial. Do que escreve e sabe que está escrevendo, também sabe que não pensou e não seria capaz de escrever. Há vocábulos de étimo que desconhece, há fatos e recursos de hermenêutica, figuras de retórica que ignora e teorias científicas, doutrinas, concepções filosóficas das quais nunca ouviu falar, de autores também ignorados e jamais lidos. Como explicar, como definir e transfixar a captação, a realização essencial do fenômeno? Só o médium poderia fazê-lo, e isso ele o faz a seguir, de maneira impressionante, e de modo a satisfazer aos familiares da doutrina. Aos outros, aos céticos, fica-lhes a liberdade de conjeturar, para melhor explicar, sem contudo negar, porque o fato aí está na plenitude de sua realidade, e um fato, por mais insólito que seja, vale sempre por 1001 teorias, que nada explicam, antes complicam. Como nota final aos argos da crítica, catões e zoilos de compasso e metro, faisqueiros de nugas e nicas, na volúpia de Scandir quando meme, diremos que, encarregado de apresentar esta obra, não nos dispusemos a escoimá-la de possíveis defeitos de técnica, não só por nos falecer autoridade e competência, como por julgar que tal ousio seria uma profanação. Trata-se principalmente de um trabalho de identificação autoral, e de entidades hoje mais lúcidas e respeitáveis do que porventura o foram aqui na Terra. Tal como nolo deram, esse trabalho melhor corresponde à sua finalidade altíssima, e o que a legítima ética doutrinária aponta é que quaisquer lacunas, ou taliscas, devem ser atribuídas ou irrogadas ao possivelmente precário aparelhamento de transmissão, ou a fatores outros, em suma, que mal podemos imaginar e que, no entanto, racional e logicamente devem existir, mais sutis e delicados do que esses que, a miúde, ocorrem na telepatia, na radiofonia, em tudo, enfim, que participa do meio físico, contingente. Que os arautos da Boa Nova aqui escalonados, por vindos de tão alto, nos perdoem a vacuidade e a insulsice destas linhas, e que os leitores de boa vontade as desprezem como inúteis, para só apressarem a obra que ora lhes apresentamos, na pauta evangélica que diz: a árvore se conhece pelo fruto. M. Quintão, um Manuel Justiniano de Freitas Quintão, nascido em 28 de maio de 1874, na estação de Querino, Marquês de Valença, RJ, e desencarnado em 16 de dezembro de 1954, no Rio de Janeiro. Foi guarda-livros, depois de lutar com imensas dificuldades, como jovem sem recursos financeiros, nas posições mais modestas do comércio. Chefe de família numerosíssima, estudioso incansável, conseguiu, como autodidata, invejável cultura humanística. Foi jornalista. Ingressou na FEB em 1903, integrando-lhe o quadro social por 44 anos. Médium curador e espírita militante durante mais de meio século, exerceu cargos na diretoria da Federação Espírita Brasileira ao longo de vários decênios, inclusive a presidência nos anos 1915, 1918,
1919 e 1929. Como membro do Grupo Ismael, foi sempre dos mais assíduos e proficientes no estudo do Evangelho de Jesus. Traduziu diversos livros espíritas e publicou alguns de sua autoria, muito apreciados, dentre eles, Cinzas do Meu Cinzeiro, coletânea de trabalhos publicados no Reformador, e O Cristo de Deus, este último editado pela FEB. Em 1939, escreveu notas autobiográficas endereçadas ao Reformador, para serem publicadas após a sua desencarnação, estão estampadas na edição de janeiro de 1955. Nota do editor: Francisco Cândido Xavier. Nasceu em Pedro Leopoldo, MG, em 2 de abril de 1910, onde residiu até dezembro de 1958. Transferiu-se para Uberaba, MG, em janeiro de 1959. Filho de João Cândido Xavier e de Maria João de Deus, desencarnados em 1960 e 1915, respectivamente. Aposentou-se como funcionário público federal. Médium de atividade ininterrupta há quase meio século, publicou, através da Casa Máter do Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira, em julho de 1932, O Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro de suas faculdades mediúnicas e já em 9ª edição. Seguiram-se-lhe mais de 110 livros mediúnicos, diversos deles publicados em esperanto, castelhano, japonês, inglês e francês. Os romances psicografados, entre eles Paulo e Estevão há 2000 anos, e Renúncia, são periodicamente radiofonizados e televisionados. Criatura simples, afável e operosa, jamais se beneficiou dos direitos autorais da sua vasta produção mediúnica. Respeitado e estimado em todo o Brasil, onde é popularíssimo, goza ele ainda de sincera admiração em outros países. Viajou para o exterior algumas vezes, sempre no exercício do seu mediunato. Palavras minhas. Nasci em Pedro Leopoldo, Minas, em 1910. E até aqui, julgo que os meus atos perante a sociedade da minha terra são expressões do pensamento de uma alma sincera e leal, que acima de tudo ama a verdade, e creio mesmo que todos os que me conhecem podem dar testemunho da minha vida repleta de árduas dificuldades e mesmo de sofrimentos. Filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos 5 anos, tenho experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida, e não venho ao campo da publicidade para fazer um nome, porque a dor há muito já me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo. E se decidi escrever estas modestas palavras no limiar deste livro, é apenas com o intuito de elucidar o leitor, quanto à sua formação. Começarei por dizer-lhe que sempre tive o mais pronunciado pendor para a literatura, constantemente, a melhor boa vontade animou-me para o estudo. Mas estudar como? Matriculando-me quando contava 8 anos, num grupo escolar, pude chegar até ao fim do curso primário, estudando apenas uma pequena parte do dia e trabalhando numa fábrica de tecidos, das 15 horas às 2 da manhã. Cheguei quase a adoecer com um regime tão rigoroso, porém, essa situação modificou-se em 1923, quando então consegui um emprego no comércio, com um salário diminuto, onde o serviço dura das 7 às 20 horas, mas onde o trabalho é menos rude, prolongando-se esta minha situação até os dias da atualidade. Nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, como são as lições das escolas primárias. É verdade que, em casa, sempre estudei o que pude, mas meu pai era completamente avesso à minha vocação para as letras e muitas vezes tive o desprazer de ver os meus livros e revistas queimados. Jamais tive autores prediletos, aprazem-me todas as leituras e mesmo nunca pude estudar estilos dos outros, por diferenciar muito pouco essas questões. Também o meio em que tenho vivido foi sempre árido para mim, neste ponto. Os meus familiares não estimulavam, como verdadeiramente não podem, os meus desejos de estudar, sempre a braços como eu. Com uma vida de múltiplos trabalhos e obrigações e nunca se me ofereceu ocasião de conviver com os intelectuais da minha terra. O meu ambiente, pois, foi sempre alheio à literatura, ambiente de pobreza, de desconforto, de penosos deveres, sobrecarregado de trabalhos para angariar o pão cotidiano, onde se não pode pensar em letras. Assim têm-se passado os dias sem que eu tenha podido, até hoje, realizar as minhas esperanças. Prosseguindo nas minhas explicações, devo esclarecer que minha família era católica, e eu não podia escapar aos sentimentos dos meus. Fui, pois, criado com as teorias da Igreja, frequentando-a mesmo com amor, desde os tempos de criança, quando ia às aulas de catecismo, era para mim um prazer. Até 1927, todos nós não admitíamos outras verdades além das proclamadas pelo catolicismo, mas, eis que uma das minhas irmãs, em maio do ano referido,
foi acometida de terrível obsessão. A medicina foi impotente para conceder-lhe uma pequenina melhora, sequer. Vários dias consecutivos foram, para nossa casa, pioras de amargos padecimentos morais. Foi quando decidimos solicitar o auxílio de um distinto amigo, espírita convicto, o Sr. José Hermínio Perácio, que caridosamente se prontificou a ajudar-nos com a sua boa vontade e o seu esforço. Verdadeiro discípulo do Evangelho, ofereceu-nos até a sua residência, bem distante da nossa, tanto a sua família, onde então, num ambiente totalmente modificado, poderia ela estudar as bases da doutrina espírita, orientando-se quanto aos seus deveres, desenvolvendo, simultaneamente, as suas faculdades mediúnicas. Aí, sob os seus caridosos cuidados e da sua excelentíssima esposa Dona Carmen Pena Perácio, médium dotada de raras faculdades, minha irmã Auria, para nosso benefício, os ensinamentos sublimes da formosa doutrina dos mensageiros divinos. Foi nesse ambiente onde imperavam os sentimentos cristãos de dois corações profundamente generosos, como são os daqueles confrades a que me referi, que a minha mãe, que regressara ao além em 1915, deixando-nos mergulhados em imorredora saudade, começou ditar-nos os seus conselhos salutares, por intermédio da esposa do nosso amigo, entrando em pormenores da nossa vida íntima, que essa senhora desconhecia. Até a grafia era absolutamente igual à que a nossa genitora usava, quando na terra. Sobre esses fatos e essas provas irrefutáveis solidificamos a nossa fé, que se tornou inabalável. Em breve minha irmã regressava ao nosso lar cheia de saúde e feliz, integrada no conhecimento da luz que deveria daí por diante nortear os nossos passos na vida. Resolvemos, então, com ingentes sacrifícios, reunir um núcleo de crentes para estudo e difusão da doutrina, e foi nessas reuniões que me desenvolvi como médium escrevente, semimecânico, sentindo-me muito feliz por se me apresentar essa oportunidade de progredir, datando daí o ingresso do meu humilde nome nos jornais espíritas, para onde comecei a escrever sob a inspiração dos bondosos mentores espirituais que nos assistiam. 2 Só nos últimos dias de 1931, com a graça de Deus, desenvolveram-se em mim, de maneira clara, e mais intensamente, a vidência, a audição, e outras faculdades mediúnicas. Nota do médium para a 4ª edição, em 1944. Daí a pouco, a nossa alegria aumentava, pois o nosso confrade José Hermínio Perácio, em companhia de sua esposa, deliberou fixar residência junto a nós, e as nossas reuniões tiveram resultados melhores, controladas pela sua senhora, alma nobilíssima, ornada das mais superiores qualidades morais e que, entre as suas mediunidades, conta com mais desenvolvimento a clareaudiência. Nossas reuniões contavam, assim, grande número de assistentes, porém, a moral profunda que era ensinada, baseada nas páginas esplendorosas do Evangelho de Jesus, parece que pesava muito, como acontece na opinião de grande maioria de almas da nossa época, quase sempre inclinadas para as futilidades mundanas, e decorridos 2 anos, os assistentes de nossas sessões de estudos escassearam, chegando ao número de 4 ou 5 pessoas, o que perdura até hoje. Não desanimamos, contudo, prosseguindo em nossas reuniões, constituindo para nós uma fonte de consolações, isolarmo-nos das coisas terrenas em nosso recanto de prece, para a comunhão com os nossos desvelados amigos do além. Continuei recebendo as ideias dos mesmos amigos de sempre, nas reuniões, psicografando-as, e que eram continuamente fragmentos de prosa sobre os evangelhos. Somente 2 vezes recebi comunicações em verso simples. Em agosto, porém, do corrente ano, apesar de muito a contragosto de minha parte, porque jamais nutri a pretensão de entrar em contato com essas entidades elevadas, por conhecer as minhas imperfeições, comecei a receber a série de poesias que aqui vão publicadas, assinadas por nomes respeitáveis. Serão das personalidades que as assinam? É o que não posso afiançar. O que posso afirmar, categoricamente, é que, em consciência, não posso dizer que são minhas, porque não despendi nenhum esforço intelectual ao grafá-las no papel. A sensação que sempre senti, ao escrevê-las, era de que vigorosa mão impulsionava a minha. Doutras vezes, parecia-me ter em frente um volume material, onde eu as lia e copiava, e doutras, que alguém mas ditava aos ouvidos, experimentando sempre no braço, ao psicografá-las, a sensação de fluidos elétricos que o envolvessem, acontecendo o mesmo com o cérebro, que se me afigurava invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis. Certas vezes, esse estado atingia o auge, e o interessante é que parecia-me haver ficado sem o corpo, não sentindo, por momentos, as menores impressões físicas. É o que experimento, fisicamente, quanto ao fenômeno que se produz frequentemente comigo. Julgo do meu dever declarar que nunca evoquei quem quer que fosse,
essas produções chegaram-me sempre espontaneamente, sem que eu ou meus companheiros de trabalhos as provocássemos e jamais se pronunciou, em particular, o nome de qualquer dos comunicantes, em nossas preces. Passavam-se às vezes mais de 10 dias, sem que se produzisse escrito algum, e dia houve em que se receberam mais de 3 produções literárias de uma só vez. Grande parte delas foram escritas fora das reuniões e tenho tido ocasião de observar que, quanto menor o número de assistentes, melhor o resultado obtido. Muitas vezes, ao recebermos uma destas páginas, era necessário recorrermos a dicionários, para sabermos os respectivos sinônimos das palavras nela empregadas, porque tanto eu como os meus companheiros as desconhecíamos em nossa ignorância, julgando minha obrigação, frisar aqui também, que, apesar de todo o meu bom desejo, jamais obtive outra coisa, na fenomenologia espírita, a não ser esses escritos. 3. Ao escrever estas palavras, o autor não se lembrou de que as suas relações constantes com espíritos desencarnados, mantidas desde os 5 anos de idade, pertencem igualmente à fenomenologia espírita. Pensou em fenomenologia somente como prática consciente da mediunidade. Devo salientar o precioso concurso da bondosa médium Senhora Carmen Peperácio, que através da sua maravilhosa clareaudiência me auxiliou muitíssimo, transmitindo-me as advertências e opiniões dos nossos caros mentores espirituais, e ainda, o carinhoso interesse do distinto confrade Sr. M. Quintão, que tem sido de uma boa vontade admirável para comigo, não poupando esforços para que este despretensioso volume viesse à luz da publicidade. E aqui termino. Terei feito compreender, a quem me lê, a verdade como de fato ela é? Creio que não. Em alguns despertarei sentimentos de piedade, e noutros, risinhos ridiculizadores. Há de haver, porém, alguém que encontre consolação nestas páginas humildes. Um desses que haja, entre 1000 dos primeiros, e dou-me por compensado do meu trabalho. A todos eles, todavia, os meus saudares, com os meus agradecimentos intraduzíveis aos boníssimos mentores do além, que inspiraram esta obra, que generosamente se dignaram não reparar as minhas incontáveis imperfeições, transmitindo, por intermédio de instrumento tão mesquinho, os seus salutares ensinamentos. Pedro Leopoldo, dezembro de 1931. Francisco Cândido Xavier. Nas sessões espíritas, mas todas as pessoas de sua intimidade sabem que ele, desde a infância, confunde os habitantes dos 2 mundos e muitas vezes pergunta ao amigo que esteja passeando com ele: estás vendo ali um homem de barbas brancas, etc. Pela resposta do companheiro é que ele fica sabendo se está diante de um habitante do nosso mundo ou de habitante do mundo espiritual. Também isso são fenômenos espíritas. Nota da editora. De pé, os mortos. Pede-me você uma palavra para o introito do Parnaso de Além Túmulo, que aparecerá brevemente em nova edição. 4. A tarefa é difícil. Nas minhas atuais condições de vida, tenho de destoar da opinião que já expendi nas contingências da carne. Os vivos do além e os vivos da terra não podem enxergar as coisas através de prismas idênticos. Imagine se o aparelho visual do homem fosse acomodado, segundo a potencialidade dos raios X. As cidades estariam povoadas de esqueletos, os campos se apresentariam como desertos, o mundo constituiria um conjunto de aspectos inverossímeis e inesperados. Cada esfera da vida está subordinada a certo determinismo, no domínio do conhecimento e da sensação. De certo, os que receberem novamente o Parnaso de Além Túmulo, dirão mais ou menos o que eu disse. 5. Hão de estranhar que os mortos prossigam com as mesmas tendências, tangendo os mesmos assuntos que aí constituíam a série de suas preocupações. Existem até os que reclamam contra a nossa liberdade. Desejariam que estivéssemos algemados nos tormentos do inferno, em recompensa dos nossos desequilíbrios no mundo, como se os nossos amargores, daí não bastassem para nos inclinar à verdade compassiva. Individualmente é indubitável que possuímos no além o reflexo das nossas virtudes ou das nossas misérias. 4. Refere-se à segunda edição, publicada em 1935. Nota da editora. 5. Alude às crônicas que ele, quando encarnado, escrevera no Diário Carioca, em julho de 1932, ao surgir a primeira edição do Parnaso. Nota da editora. Mas é razoável que apareçamos no mundo, gritando como alucinados? Os habitantes dos reinos da morte ainda apreciam o decoro e a decência, e o nosso presente é sempre a experiência do passado e a esperança no futuro. Parnaso de Além Túmulo sairá de novo, como a mensagem harmoniosa dos poetas que amaram e sofreram. Carmen Sinira aí está com os seus sonhos desfeitos, de mulher e de menina. Casimiro com a sua sensibilidade infantil, Junqueiro com a sua ironia, Antero com a sua rima austera e dolorosa. Todos aí estão dentro das suas características.
Os mortos falam e a humanidade está ansiosa, aguardando a sua palavra. Conta-se que na guerra russo-japonesa, terminada a Batalha de Tsushima, o grande Togo reuniu os seus soldados no cemitério de Oogama, e na tristeza majestosa do ambiente, em nome da nacionalidade, dirigiu-se aos mortos em termos comovedores, concitou-os a auxiliar as manobras militares, a visitar os cruzadores de guerra, levantando o ânimo dos companheiros que haviam ficado nas pelejas. Uma claridade nova cantou as energias espirituais do valente adversário da pátria de Sotoecel, e os filhos de Yoritomo venceram. Na atualidade, afigura-se-nos que os brados de todos os sofredores e infelizes da terra se concentram numa súplica grandiosa que invade as vastidões como o grito do valoroso almirante. De pé, os mortos, exclama-se, porque os vivos da terra se perdem nos abismos tenebrosos. Os institutos da civilização têm sido impotentes para resolver o problema do nosso ser e dos nossos destinos. As filosofias e as religiões estenderam sobre nós o manto carinhoso das suas concepções, mas esses mantos estão rotos. Temos frio, temos fome, temos sede. E os considerados mortos falam ao mundo na sua linguagem de estranha purificação. A ciência zelosa de suas conquistas ainda não ouviu a sua vibração misteriosa, mas os filhos do infortúnio sentem-se envolvidos na onda divina de um novo glória em excelsis, e a humanidade sofredora sente-se no caminho consolador da sublime esperança. Humberto de Campos 6. Espírito. 6. Humberto de Campos Veraz, escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, nascido em Miritiba, hoje Humberto de Campos, M.A., em 1886, e desencarnado no Rio de Janeiro, em 1934. Foi jornalista e deputado federal. Produção literária variada convoltosa, conheceu em vida física a primeira edição do Parnaso de Além Túmulo, manifestando-se a respeito dela pelo Diário Carioca, edições de 10 e 12 de julho de 1932, com os artigos intitulados Poetas do Outro Mundo, e Como Cantam os Mortos, Apud, a psicografia ante os tribunais de Miguel Timponi, páginas 60 a 64, quarta ed., Feb. Liberto dos liames da carne, 2 anos depois passou ele a valer-se, como espírito, das faculdades mediúnicas de Francisco Cândido Xavier para a transmissão de importantes mensagens, como a que se inseriu nesta página, acoplada ao mesmo Parnaso, que ele conhecera aqui na terra e oriunda do mesmo, além túmulo, por ele tenuemente vislumbrado, entre o assombro e a esperança. Ditou-nos 12 livros, sendo 9 sob o pseudônimo de Irmão X, editados pela FEB. Vale destacar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já em 9ª edição, o livro confirmador da missão espiritual do Brasil, que é a de levar as luzes do Evangelho do Cristo a todos os quadrantes do mundo, visando a cristianização da humanidade, sob a orientação do anjo Ismael, o legado do governador espiritual do planeta em terras de Santa Cruz. Nota da editora. 1. Abel Gomes. Escritor, poeta e professor, nascido em Minas Gerais a 30 de dezembro de 1877 e falecido a 16 de agosto de 1934. Espírito dinâmico, posto que fisicamente inválido, deixou alguns livros inéditos, dos quais 2 já editados pela Federação, além de copiosa obra esparsa. Temos Jesus desaba o velho mundo em treva densa e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna, mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. 2. A.G. Morte. Silenciosa Madonna da Tristeza, a morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas do país ignorado da beleza. Num dilúvio de lírios e de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que entornavam no espaço a sutileza dos incensos das naves harmoniosas. Monja de olhar piedoso, calmo e austero, que traz à terra um tênue reverbero da mansão das estrelas erradias. Irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. 3. Albérico Lobo. Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 1865 e desencarnado em fevereiro de 1942. Funcionário público, colaborou ativamente na imprensa e deixou opulenta obra esparsa, em prosa e em verso. Do meu Porto, ao caro amigo M. Quintão. Viajor vacilante e extenuado, depois de atravessar a sombra imensa, encontrei o país abençoado onde vive a celeste recompensa.
Adeus mágoas da noite estranha e densa, das angústias e sonhos do passado, não conservo senão o amor e a crença, ante o novo caminho ilimitado. É doce descansar após a lida, banhar o coração na luz da vida, rememorando as dores que passaram. E dos quadros risonhos do meu porto, rogo a Jesus conceda reconforto aos corações amados que ficaram. 4. Alberto de Oliveira, fluminense, nascido em Palmital de Saquarema, em 1859, e falecido em Niterói, em 1937. Farmacêutico, dedicou-se principalmente ao magistério. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, parnasiano de escola, foi tido como príncipe dos poetas de sua geração. Jesus, quanta vez, neste mundo, em rumo escuro e incerto, o homem vive a tatear na treva em que se cria. Em torno, tudo é vão, sobre a estrada sombria, no pavor de esperar a angústia que vem perto. Entre as vascas da morte, o peito exangue e aberto, desgraçado viajor rebelado ao seu guia, desespera, soluça, anseia e balbucia a suprema oração da dor do seu deserto. Nessa grande amargura, a alma pobre, entre escombros, sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros a grandeza da cruz que ilumina e socorre, do mundo é a escuridão, que sepulta a quimera. E no escuro vulcão só Jesus persevera, como a luz imortal do amor que nunca morre. Ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora, o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura, tudo que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz, como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura, irradia o perdão e atende, mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça, guarda o anseio do bem que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança, não te aflige a miséria, arrima-te à esperança. Seja a bênção de amor à luz do teu destino. Do último dia. O homem, no último dia, abatido em seu horto, sente o extremo pavor que a morte lhe revela, seu coração é um mar que se apruma e encapela, no pungente estertor do peito quase morto. Tudo que era vaidade, agora é desconforto. Toda a nau da ilusão se destroça e esfacela sob as ondas fatais da indomita procela, do pobre coração, que é náufrago sem porto. Somente o que venceu nesse mundo mesquinho, conservando Jesus por verdade e caminho, rompe a treva do abismo enganoso e perverso. Onde vais, homem vão? Cala-te todo alarde, foge dessa tormenta antes que seja tarde. Só Jesus tem nas mãos o farol do universo. 5. Alfredo Nora. Alfredo José dos Santos Nora nasceu em 18 de novembro de 1881, no município de Piraí, estado do Rio, e desencarnou em 13 de novembro de 1948. Depois de estudar engenharia até o 4º ano do curso, tornou-se funcionário da Central do Brasil, aposentando-se como agente de primeira classe. Poeta e jornalista, colaborou em várias revistas e jornais. Carta ligeira. Meu lasnial não é bilhete, não é ofício, nem ata. É o coração que desata meus pesares num lembrete. Um lasnial amigo, esta choça, onde a carne breve passa, cheia de lama e fumaça, é minúscula palhoça. A terra, ante o sol da graça, é feio talhão de roça, detendo por balda nossa descrença, guerra e cachaça. Agora é que entendo isso, mas é triste a fé sem viço que o sepulcro impõe à pressa. Espere sem alvoroço, além da prisão de osso, a vida real começa. 2 ó, meu caro, se eu pudesse dizer tudo o que não disse, sem a velha esquisitice que ainda agora me entontece. Entretanto, é clara a messe da sementeira de asnice. Perdi tempo em maluquice e o tempo me desconhece. É natural que padeça a minha pobre cabeça perante a luz, face a face. Não me ouvide em sua prece, desejo que a luta cesse, que a coisa melhore e passe. 6. Alfonso de Guimarães. Afonso Henrique da Costa Guimarães, poeta mineiro, natural de Ouro Preto. Nasceu aos 24 de julho de 1870 e desencarnou em 15 de julho de 1921. Magistrado, jornalista e poeta, notabilizou-se principalmente pela tonalidade mística do seu astro, qual se afirma em suas obras, Dona Mística, Septenário das Dores, Kyriale, Escada de Jacob, etc. Aos crentes. Ó crentes de uma outra vida, que andais no mundo exilados, nos caminhos enevoados, lendo o missal da amargura. Esperai a sepultura, ó crentes de uma outra vida. Tangei harpas de esperança, nas lutas de vossa esfera, porque a morte é a primavera luminosa, eterna e imensa. Filhos da paz e da crença, tangei harpas de esperança. Rede Vivo.
Sou o cantor das místicas baladas que, envolutas de flores e de incenso, achou, no espaço luminoso e imenso, o perfume das hóstias consagradas. Almas que andais gemendo nas estradas da amargura e da dor, eu vos pertenço, atravessai o nevoeiro denso em que viveis no mundo, amortalhadas. Almas tristes de freiras e sórores, sobre quem a saudade despetala os seus lírios de pálidos fulgores, eu ressurjo nos místicos prazeres, de vos cantar, na sombra onde se exala um perfume de altar e misereres. Sinos, escuto ainda a voz dos campanários entre aromas de rosas e açucenas, vozes de sinos pelos santuários, enchendo as grandes vastidões serenas. E seguindo outros seres solitários, retomo velhos quadros, velhas cenas, rezando as orações dos septenários, dos ofícios, dos terços, das novenas. A morte que nos salva não nos priva de ir ao pé de um sacrário abandonado, chorar, como ainda faz a alma cativa. Ó sinos dolorosos e plangentes, cantai, como cantáveis no passado, dizendo a mesma fé que salva os crentes. Santa Virgo Virginum, sobe da terra, em ondas luminosas, um turbilhão de vozes e de lírios, buscando-vos nas luzes harmoniosas, ó Virgem da pureza e dos martírios. Imagens de turíbulos e rosas aromatizam todos os empírios. Há na terra canções maravilhosas entre as luzes e as lágrimas dos círios. Senhora, o mundo inteiro vos festeja, em magnificência ampla e radiosa, nos altares simbólicos da igreja. Eis, porém, que vos vejo nos caminhos, onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos pobrezinhos. 7. Alma Eros. O cálice. A chuva benéfica e abundante cai dos céus mitigando a sede da terra. Assim também, o amado faz chover sobre os homens os poderes e as bênçãos. No entanto, choras e desesperas. Por que não recolheste a tempo a tua parte? Nada vi responderás. É porque teus olhos estavam nevoados na atmosfera do sonho. O Senhor passa todos os dias, distribuindo os dons celestiais, mas as ânforas do teu coração vivem transbordando de substâncias estranhas. Aqui, guardas o vinagre dos desenganos, acolá, o envenenado licor dos caprichos. O amado é incapaz de violentar a tua alma. Seu carinho aguarda a confiança espontânea, seu coração freme de júbilo, na expectativa de entregar-te os tesouros eternos. Mas, até agora, persegues a fantasia e alimentas curiosamente a ilusão. Todavia, o amado espera. E dia virá, na estrada longa do destino, em que estenderás ao seu amor infinito o cálice do coração lavado e vazio. O irmão. Porque ajuizas com ironia, sobre as obscuridades do irmão que sobe dificilmente a montanha? Quando atravessava a floresta, o pobrezinho julgou que o amado lhe falava à mente pela voz do trovão, e lhe erigiu altares enfeitados de flechas. Depois, quando penetrou noutros círculos, acreditou que o Senhor pertencia somente ao seu grupo e que as outras comunidades humanas eram condenadas. Lutou, sofreu, feriu-se em dolorosas experiências. O amado, porém, jamais o deserdou por isso. Deu-lhe novas forças, concedeu-lhe oportunidades diferentes. Por vezes, buscou-o no fundo dos abismos, como pai carinhoso, em busca da criancinha abandonada. De tempos a tempos, fê-lo dormir no regaço, ao influxo do bendito esquecimento, para que o sol do trabalho lhe sorrisse outra vez. Não observas em seu caminho áspero a tua própria história? Não atormentes com palavras amargas o irmão que se eleva laboriosamente, dando ao mundo o que possui de melhor. Ama-o, faze-lhe o bem que possas. Se já atingiste algum topo de colina, contempla as culminâncias que te aguardam entre as nuvens, e estende as mãos fraternas àquele que ainda não pode ver o que já vês. 8. Álvaro Teixeira de Macedo. Álvaro Teixeira de Macedo nasceu no Recife em 13 de janeiro de 1807 e desencarnou em 7 de dezembro de 1849, na Bélgica, onde era encarregado dos negócios do governo imperial do Brasil. Publicou, em livro, um poema heróico burlesco A Festa de Baldo. Depois da festa, não te entregues na terra à vil mentira, desfaze a teia da filáusia humana, que a morte, em breve, humilha e desengana a demência da carne que delira. O gozo desfalece a própria gana, toda vaidade ao báratro se atira, sob a ilusão mendaz chameja a pira da verdade, celeste, soberana. Fim da festa de Baldo riso infando, a alma transpõe o túmulo chorando, qual folha solta ao furacão violento. E quem da luz não fez templo e guarida, desse gemendo, de alma consumida, ao turbilhão de cinza e esquecimento. 9. Amadeu. O mistério da morte. O mistério da morte é o mistério da vida, que abandona a matéria exânime e cansada, que traz a treva em si e abre a porta dourada de um mundo que entre nós é a luz desconhecida. Também tive a minha alma outrora perturbada, de dúvida, incerteza e angústias consumida, mas a morte sanou-me a última ferida desfazendo as lições utópicas do nada.
A morte é simplesmente o lúcido processo desassimilador das formas acessíveis à luz do vosso olhar, empobrecido e incerto. Venho testemunhar a luz de onde regresso, incitando vossa alma aos planos invisíveis, onde vive e se expande um espírito liberto. 10. Amaral Ornelas. Funcionário público. Nasceu no Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1885 e desencarnou a 5 de janeiro de 1923. Talento brilhante, deixou 2 volumes de poesia, consagrados pela crítica coeva, além de copiosa literatura teatral e doutrinária. Ave Maria, Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores, além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. O tempo é o campo eterno em que a vida enxameia sabedoria e amor na estrada meritória. Nele o bem cedo atinge a colheita da glória e o mal desce ao pó de lama, cinza e areia. Esquece a mágoa hostil que te oprime e alanceia. Toda amargura é sombra enfermiça e ilusória. Trabalha, espera e crê. O serviço é vitória e cada coração recolhe o que semeia. Dor e luta na terra, a celeste oficina são portas aurorais para a mansão divina. Purifica-te e cresce, amando por vencê-las. Serve sem perguntar por onde, como e quando, e nos braços do tempo, acenderás cantando aos píncaros da luz, no país das estrelas. 11. Antero de Quental. Nascido na ilha de São Miguel, nos Açores, em 1842, e desencarnado por suicídio, em 1891. É vulto eminente e destacado nas letras portuguesas, caracterizando-se pelo seu espírito filosófico. Ciência ínfima, onde o grande caminho soberano da ciência que abriu a nova era, investigando a entranha da monera, a desvendar-se no capricho insano. Ciência que se elevou à estratosfera e devassou os fundos do oceano, fomentando o princípio desumano da ambição onde a força prolifera. Ciência de ostentação, arma de efeito, longe da luz, da paz e do direito, num caminho infeliz, sombrio e inverso, sob o alarme guerreiro, formidando, eis que a terra te acusa, soluçando, como a grande mendiga do universo. Rainha do céu, excelsa e sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora, no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre o mundo de trevas e gemidos, vosso amor, que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. A morte, ó morte, eu te adorei, como se foras o fim da sinuosa e negra estrada, onde habitasse a eterna paz do nada as agonias desconsoladoras. Eras tua visão idolatrada que sorria na dor das minhas horas, visão de tristes faces cismadoras, nos crepes do silêncio amortalhada. Busquei-te, eu que trazia a alma já morta, escorraçada no padecimento, batendo alucinado à tua porta, e escancaraste a porta escura e fria, por onde penetrei no sofrimento, numa senda mais triste e mais sombria. Depois da morte, apenas dor no mundo inteiro eu via, e tanto a vi, amarga e inconsolável, que num véu de tristeza impenetrável multiplicava as dores que eu sofria. Se vislumbrava o riso da alegria fora dessa amargura inalterável, esse prazer só era decifrável sob a ilusão da eterna fantasia. Ao meu olhar de triste e de descrente, olhar de pensador amargurado, só existia a dor, ela somente. O gozo era a mentira do momento, os prazeres, o engano imaginado para aumentar a mágoa e o sofrimento. 2. Misantropo da ciência enganadora, trazia em mim um anseio irresistível de conhecer o Deus indefinível, que era na dor, visão consoladora. Não o via e, no entanto, em toda hora, nesse anelo cruciante e intraduzível, podia ver, sentindo o incognoscível e a sua onisciência criadora.
mas a insídia do orgulho e da descrença guiava-me à existência desolada, recamada de dor profunda e intensa pela voz da vaidade. Então, eu cria achar na morte a escuridão do nada, nas vastidões da terra úmida e fria. 3. Depois de extravagâncias de teoria, no seio dessa ciência tão volúvel, sobre o problema trágico, insolúvel, de ver o Deus de amor, de quem descria, morri, reconhecendo, todavia, que a morte era um enigma solúvel, ela era o laço eterno e indissolúvel, que liga o céu à terra tão sombria. E por estas regiões onde eu julgava habitar a inconsciência e a mesma treva que tanta vez os olhos me cegava, vim, gemendo, encontrar as luzes puras da verdade brilhante, que se eleva, iluminando todas as alturas. Soneto. Quisera crer na terra, que existisse esta vida que agora estou vivendo, e nunca encontraria abismo horrendo, de amargoso penar que se me abrisse. Andei cego, porém, e sem que visse meu próprio bem na dor que ia sofrendo, desvairado, ao sepulcro fui descendo, sem que a paz almejada conseguisse. Da morte a paz busquei, como se fora apossar-me do eterno esquecimento, ao viver da minha alma sofredora, e em vez de imperturbáveis quietudes, encontrei os remorsos e o tormento, recrudescendo as minhas dores rudes. O remorso. Quando fugi da dor, fugindo ao mundo, divisei aos meus pés, de mim diante, a medonha figura de gigante do remorso, de olhar grave e profundo. Era de ouvir-lhe o grito gemebundo, sua voz cavernosa e soluçante. Aproximei-me dele, suplicante, dizendo-lhe, cansado e moribundo: que fazes ao meu lado? Corvo horrendo, se enlouqueci no meu degredo estranho, acordando-me em lágrimas, gemendo. Ele riu-se e clamou para meus ais: companheiro na dor, eu te acompanho, nunca mais te abandono. Nunca mais. Soneto. Mais se me afunda a chaga da amargura quando reflexiono, quando penso no mar humano, encapelado e imenso, onde se perde a luz em noite escura. Nesse abismo de treva a bênção pura, do espírito de amor ao mal imenso, sente o assédio do mal. É o contrassenso da luz unida à lama que a tortura. Mais se me aumenta a chaga dolorida, escutando o soluço cavernoso da pobre humanidade escravizada, sentindo o horror que nasce dessa vida, que se vive no abismo tenebroso, cheio do pranto da alma encarcerada. Deus, quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele fez a esfinge estranha no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Consolai. Se eu pudesse, diria eternamente, aos flagelados e desiludidos, que sobre a terra os grandes bens perdidos são a posse da luz resplandecente. A dor mais rude, a mágoa mais pungente, os soluços, os prantos, os gemidos, entre as almas são louros repartidos muito longe da terra impenitente. Oh, se eu pudesse, iria em altos brados libertar corações escravizados sob o guante de enigmas profundos. Mas dizei-lhes, ó vós que estais na terra, que a luz espiritual da dor encerra a aventura imortal dos outros mundos. Crença, minha vida de dor e de procela que se extinguiu na tempestade imensa, despedaçou-se à falta dessa crença, que as grandes luzes místicas revela, e estraçalhei-me como alguém que sela com o supremo infortúnio a dor intensa, desvairado de angústia e de descrença, dentro da vida sem compreendê-la. Crer, bem que, na terra, não possui, quando entre conjeturas me perdi, de tão pequena dor fazendo alarde. Crença, luminosíssima riqueza que enche a vida de paz e de beleza, mas que chega no mundo muito tarde. Não choreis os que vão em liberdade buscar no espaço o luminoso leito da paz, distante do caminho estreito desse mundo de dor e de orfandade. O pranto é a flor de aromas da saudade, que perfuma e crucia o vosso peito, mas transformai-o em gozo alto e perfeito, em santa e esperançosa claridade. Chega um dia em que o espírito descansa das aflições, angústias e cansaços, dos aguilhões das dores absolutas. Feliz de quem, na crença e na esperança, procura a luz sublime dos espaços, buscando a paz depois das grandes lutas. Mão divina. A luz da mão divina sempre desce, misericordiosa e compassiva, sobre as dores da pobre alma cativa, que está nas sendas lúcidas da prece. Se a amargura das lágrimas se aviva, se o tormento da vida recrudesce, aguardai a abundância da outra messe de venturas, que é da alma rediviva. Confiando, esperai a providência com sentimentos puros, diamantinos, lendo os artigos ríspidos da lei.
Os filhos da piedade e da paciência encontrarão nos páramos divinos a paz e as luzes que eu não alcancei. Almas sofredoras passam na terra como as ventanias, ou como agigantadas nebulosas provindas de cavernas misteriosas, essas compactas legiões sombrias, turbas de almas escravas de agonias, com que andei entre queixas dolorosas, ao palmilhar estradas escabrosas, entre as noites mais lúgubres e frias. Ó, visões de martírios que apavoram, miseráveis espíritos que choram, sob os grilhões de rude sofrimento. Orai por eles, bons trabalhadores que estáis colhendo sobre a terra as flores de um doce e temporário esquecimento. Supremo engano. Vê-se da terra o céu, em toda a vida, como um vergel azul de lírios brancos, onde mora a ventura, e em cujos flancos repousa a grande mágoa adormecida. Céu, quanta vez minha alma entristecida anteviu tua paz, sob os arrancos, sob os golpes da dor, rijos e francos, na escuridão espessa e indefinida. Não sonhei com teus deuses venturosos, com teus grandes Olimpos majestosos, cheios de vida e de infinitos bens. Antegozei somente em minhas dores, a paz livre de trevas e pavores, do imperturbável nada que não tens. Incognoscível. Para o infinito, Deus não representa a personalidade humanizada, pelos seres terrenos inventada, cheia, às vezes, de cólera violenta. Deus não castiga o ser e nem o isenta da dor, que traz a alma lacerada nos pelourinhos negros de uma estrada de provação, de angústia e de tormenta. Tudo fala de Deus nesse desterro da terra, orbe da lágrima e do erro, que entre anseios e angústias conheci. Mas quanto vão mortal ainda se engana, que em sua triste condição humana fez a essência de Deus igual a si. Fatalidade. Cresce na morte o nada, e todavia, a morte é a própria vida ativa e intensa, fim de toda a amargura da descrença, onde a grande certeza principia. O meu erro no mundo da agonia foi crer demais na angústia e na doença da alma que luta e sofre, chora e pensa, nos labirintos da filosofia. E no meio de todas as canseiras cheguei, enfim, às dores derradeiras que as tormentas de lágrimas desatam. Nunca na terra a crença se realiza, porque em tudo, no mundo, o homem divisa a figura das dúvidas que matam. Estranho concerto. Clamou o orgulho ao homem, goza a vida, e fere, brazonado cavaleiro, coroado de folhas de loureiro, quem vai de alma gemente e consumida. Veio a vaidade e disse, a toda brida, dominarás, além, no mundo inteiro, cavalga o tempo e corre ao teu roteiro de soberana glória indefinida. Mas a verdade, sobre a humana furna, gritou-lhe, angustiada, em voz soturna, insensato. Aonde vais sem Deus, sem norte? E impeliu, sem detença e sem barulho, cavaleiro e corcel, vaidade e orgulho, aos tenebrosos pântanos da morte.